Amados, vamos lá. 1h15 da manhã eu pus um vídeo no Instagram e no TikTok. Eu sempre faço nos dois. E vocês estão vendo que há uma evolução infeliz para nós, né? Evolução infeliz. A coisa está muito estranha. E eu vou dizer por quê. Quando a gente pensa que o Brasil vai solucionar alguma coisa, na verdade não há solução. Por isso que já estão indo embora. Se você olhar aí, tem um mapinha, tem Moscou ali, propositadamente, né? Podia ter colocado Taiwan, Hong Kong, Pequim, mas esse mapinha ficou bem ali. Já tem gente indo para a Espanha, já tem gente indo para Portugal. E eu estava vendo a notícia que o filho do Lula, o Lulinha, já meteu o pé. E aí vamos entender o que está acontecendo. Gente, você acredita que em 1980 o Brasil era a 48ª economia absoluta? O que é a economia absoluta? No âmbito geral, é tudo que o país produz, tudo que o país gasta, tudo que o país compra, tudo que o país vende. Então, a economia no âmbito geral. Porque às vezes você produz pouco, gasta muito, então está falido. Ou produz muito e gasta pouco, está com superávit. E por aí vai. Às vezes o país gasta muito internamente. O Brasil é um país que, independente do que está acontecendo, é muito caro morar no Brasil. Carro de luxo nos Estados Unidos, um carro de luxo nos Estados Unidos custa $80 mil. Aí você vai querer fazer aquela conta que não se deve fazer. Ah, mas o dólar tá 5,60, então se eu botar aqui, né, ó, vamos lá, se eu simular aqui agora que alguém faz uma conta aí para mim que eu tô sem calculadora aqui, senão eu vou ter que mexer no meu 5,60, vamos botar redonda aí, 5,60 vezes 800, vai dar 400, quase 500 mil, não é isso? Um carro de luxo, tá falando de um carro de luxo. Estamos falando de coisa top, né? Aí você fala assim, ó, um carro de luxo nos Estados Unidos, então 448 mil, ó, um carro de luxo nos Estados Unidos custa $80 mil, né? USD. Esse mesmo que vai sair a 448 mil reais. Você sabe quanto é este mesmo carro no Brasil? 1.400.000 reais. Este mesmo carro no Brasil sai a 1.400.000 reais. Mas vamos lá, vamos fazer o comparativo. Poxa, mas quem no Brasil tem 450 mil reais para pagar num carro? Não, é comparativamente. Lá, um trabalhador, em média, vai tirar 8 a 10 mil dólares por mês. Perdão, 8 a 15. Por exemplo, pessoal que faz instalação, manutenção de ar-condicionado, marceneiro, mestre de obras, mecânico de carro, eles vão poder tirar uma média de 8 a 15 mil dólares por mês. Até porque os impostos nos Estados Unidos você paga seguro social e o imposto você paga na compra de um objeto. Tá? Quando eu compro uma pilha dessa, a pilha já vem na nota fiscal discriminada, que a pilha custa... Vou botar um exemplo aqui, tá? Que a pilha custa $1 e eu tô pagando 1,12 porque é 12% em cima da pilha. 1,15 porque esse 15 centavos de 1,15 são os 15 centavos de imposto daquele estado, porque é um imposto estadual, não é um imposto federal.
Então, o que acontece? Eu pago... Um carro nos Estados Unidos, quando você compra, pode ser Ferrari, BMW, pode ser um carro popular, você paga uma taxa única pela manutenção da estrada. Aqui no Brasil, você paga 4% de IPVA pelo valor da tabela FIPE do carro. Quanto mais caro é o carro, mais você paga. Quando, na verdade, o carro mais caro nem sempre vai estragar a estrada. Quem vai estragar a estrada é o carro que nem IPVA está pagando às vezes. Vocês estão entendendo isso? Um abraço, Emanuel. Glória a Deus pela sua vida. Obrigado pelo carinho de vocês, viu? Um abraço a Jatobá, sertão de Pernambuco. Dá um salve agora. Estou dando esse salve agora para você, Manuel Costa. Tá aí, ó. Já seu recado, seu rosto. Deus abençoe. Então vamos entender aqui, para a gente não perder o raciocínio. Então vamos supor que este trabalhador que ganha de 8 a 15 mil dólares, preste atenção. Vamos colocar a média? Vamos colocar nem 8 e nem 15, vamos botar 11 mil, fica numa média aqui. Então, vamos colocar aqui um trabalhador desse, por mês, os Estados Unidos trabalha mesmo, é igual São Paulo, não é no Rio, não é igual Bahia, não é igual certos lugares aí que o pessoal diz que trabalha, passou de 8 horas, já está tudo agoniado, quer tomar cervejinha, jogar futebol e ver novela. Estou falando, Estados Unidos você trabalha. Então, vamos supor que você ganhe 11 mil dólares. Em 10 meses, aproximadamente, você vai ganhar 110 mil dólares. Eu sei que você tem despesas. Mas com 10 meses de trabalho, você consegue comprar esse carro de luxo. Você consegue financiar esse carro pagando 8 mil dólares por mês. Ou se você quiser em 24, pagando 4, porque a taxa de juros lá é baixa. Então o que acontece? Você compra um carro de luxo, um trabalhador norte-americano, estadunidense, ele compra um carro de luxo, se ele quiser, parcelado em 20 vezes, em 24 vezes, que aqui no Brasil são 5 anos, 60 meses. Então ele consegue, com um ano de trabalho, ele consegue comprar um carro de luxo, que no Brasil custa R$1.400.000. A média do trabalhador brasileiro vai entre 5 e 7 mil reais. Estou falando de trabalhador que tenha uma profissão. Não estou falando de formação acadêmica, que tem nível superior, que não tem. Não estou entrando nesse nível de... Estamos falando de funcionalidade, trabalho, especialização. Correto? Então, vamos supor que um trabalhador... E estou correndo meses direto, né? Com 10 meses, um trabalhador norte-americano consegue comprar um carro de 80 mil dólares, que é um carro de luxo, Aqui no Brasil, vamos colocar que ganha 6 mil. Entre 5 e 7, nem lá e nem cá, 6 mil. 6 mil vezes 12 vai dar 72 mil reais, correto? 72 mil reais vezes... faz a conta comigo. A cada ano ele ganha 72 mil reais. Em 10 anos ele vai ganhar 720 mil reais. Em 15 anos, ou seja, se um trabalhador quiser comprar o mesmo carro, que nos Estados Unidos custa 448 mil reais, que é 80 mil dólares, que no Brasil custa 1.400.000 na tabela FIPE, esse mesmo carro. Então, no Brasil ele vai ter que trabalhar 15 anos para comprar o que um trabalhador norte-americano trabalharia 8 a 10 meses para comprar um carro de luxo. Eu não estou falando de carro comum. O trabalhador brasileiro demoraria 15 anos para juntar esse dinheiro e comprar esse carro. Só essa é a diferença. Tá aqui, eu estou fazendo um cálculo aqui com vocês, ó. Ok? E pagando IPVA todo ano de 4% em cima desse 1.400.000, com ladrões, com bandido, peças caras, com rua esburacada, cheia de pedágio. Você entende isso? Um país desse, que em 1980 era a 48ª economia, você sabe em que lugar o Brasil está hoje?
87º lugar. Estamos na posição 87. O Brasil, ele foi feito, depois de Pedro... A nossa proclamação da República, ela veio para, assim, acabar com o pobre. Eles ficaram com tanta raiva da Lei Áurea, eles ficaram com tanta raiva do Pedro II estar investindo em conhecimento, escola para os pobres, escola de música, que o Pedro II transformou... Gente, isso aqui era uma selva. O Brasil era uma mata cheia de tribos tupis, com todo respeito, toda a vênia aos nossos queridos nativos dessa terra. Quando a corte portuguesa veio para cá, estudem história, quando a corte portuguesa veio para cá, transformou isso aqui em um mundo, fez daqui uma mera colônia, numa sede europeia. Tanto Dom João VI como Pedro II, Pedro I nem tanto, mas Dom João VI e Pedro II trouxe jardim botânico, trouxe laboratório, trouxe bancos, fez tudo no Brasil para o Brasil. O Brasil, gente, no início dos anos 1900, o Brasil era exemplo de civilidade para Nova York. Eu canso de falar isso, está na história. Preste atenção. Quando nós tivemos o golpe da República, que está dando isso até hoje, parou-se o Colégio Pedro II, escola de música, escola de astronomia, escola para pessoas surdas e mudas. O Brasil recebeu os protestantes aqui sob a tutela e a proteção de Pedro II. Mas o que acontece? Acontece que essa turma que se diz progressista ficou com raiva e se juntou com o pessoal do agro, porque não queria uma mulher no poder, não queria nem Isabel, nem o marido dela, o Conde Di, como novos governantes do Brasil, que o Pedro II já estava querendo realmente passar à frente. Então, por isso que ele deixou ela assinar a Lei Áurea, ela tomou a frente da questão da Lei Áurea. E eles ficaram muito irritados porque tinha muitos barões do café, barões da cana-de-açúcar que tomaram muito prejuízo. Muitos aqui no Rio de Janeiro que faziam ilegalmente, mesmo depois de haver um acordo mundial. E a Inglaterra ameaçando quem fosse fazer o tráfico negreiros, ir à África novamente trazer escravos. E no Brasil já aconteceu isso, tanto na Bahia, Salvador, como aqui no Rio de Janeiro. O pessoal daí continuava fazendo isso. Ainda continuava fazendo isso, por causa das fazendas que tinha aqui, Rio, Minas, São Paulo, Bahia. Então, o que ocorre conosco? A raiva deles foi tão grande pela libertação, pela Lei Áurea, por ter acabado o vínculo, né, escravagista no Brasil, que deram esse golpe. O que acontece com o Brasil hoje? O Brasil hoje, gente, é um país que nós estamos purgando alguma coisa para ir para o céu. O brasileiro deveria, não só o brasileiro, mas a América Latina toda, mas o Brasil em particular tinha tudo para ser um dos 5 maiores países do mundo. Falo isso para você com base na nossa economia, produção, bens naturais, ativos que temos nós temos uma floresta, uma mata. Nós temos a floresta amazônica, a mata atlântica, nós temos água limpa, potável, nós temos um solo fertilíssimo, nós temos um país que está em cima de uma placa tectônica segura, nós temos uma dimensão continental, nós temos oceano para dar e vender. Gente, aqui no Brasil tem uma diversidade de vida, o nosso bioma é maravilhoso, só que nós não investimos. Olha bem, agora estão preocupados com GPS. Estão preocupados com GPS. Deixa eu dizer uma coisa para você. O Brasil, aí o cara fala assim, ó, nós vamos juntar aí para jogar um GPS. São 15 anos para o Brasil conseguir cobrir os seus 8 milhões de quilômetros quadrados. Você sabe que é isso? Você depende de combustível internacional, você depende de tecnologia internacional, você não lança foguete assim à torta direito, não. Presta atenção. A Índia ficou independente na década de 1940. Lembra-se de Gandhi, Mahatma Gandhi? A Índia era colônia da Inglaterra nos anos 1940. Só que o que acontece? A Índia era uma economia lá atrás. Hoje a Índia está na frente do Brasil e tem GPS, tem vários satélites sobre o planeta. Tá bom para você?
A Índia hoje está no BRICS. Por incrível que pareça, o Brasil tem maior potencial junto à Rússia, a Índia e a China, mas é o que tem menos para oferecer em termos de produtividade. O Brasil é pouco produtivo, o Brasil é pouco tecnológico, o Brasil é pouco comercial. Em suma, o Brasil é preguiçoso, é um país preguiçoso, um país malandro. E toda vez que coloca um governo à esquerda, o país fica mais malandro ainda. É um país tupiniquim. Por que chamamos de tupiniquim? Porque as tribos que aqui estavam é uma cultura, isso é uma ancestralidade, não é nenhum tipo de crítica, não estamos brincando. O tupiniquim, as tribos tupis que estavam aqui, como todos os nativos, eram aqueles povos que caçavam, plantavam, colhiam, comiam e iam dormir. Não tem produção. E quando acabava, e quando a terra não dava mais, eles saíam dali e iam para outra região. Faziam o ciclo da terra. As tribos comiam, plantavam e caçavam. Quando não tinha mais para plantar, não tinha mais nada para comer, eles levantavam o acampamento e iam lutar por outro território dentro da mata até achar um lugar que desse mandioca, algum lugar que desse... Então, isso aí. Nunca se preocuparam em manter terra, em plantar... Não, isso daí porque não tem tecnologia. Por que os povos tomou as Américas? Por que a Europa tomou a África? Por que a Europa, a Inglaterra, tomou China? Por causa de uma coisa chamada tecnologia. Tecnologia armamentista, tecnologia balística, tecnologia da pólvora. Quando os europeus dominaram o poder bélico, eles tomaram o mundo. Quando eles dominaram o poder das naus, das navegações, tomou o mundo. Quando eles governaram o poder da localização, que no caso era por sextante, era por mapas, era por estrelas, além dos que... Eles tomaram o mundo. Entenda uma coisa, todo país tecnológico vai tomar o país menos tecnológico. Entenda isso. A tecnologia faz um país ser mais forte que o outro. E hoje, quem é o país tecnologicamente mais forte? Estados Unidos. Os Estados Unidos da América. Ele investe bilhões em tecnologia e todas, armamentista, Vale do Silício, computacional, os computadores quânticos, seja dentro do Pentágono, principalmente armamentista, bélico, nuclear, aeroespacial, eles investem. Quem batia de frente era a Rússia, era a União Soviética, mas a União Soviética faliu. Temos a Rússia, um Estado totalmente falido em comunismo, fascismo, sim, de verdade, do Putin. É complicado você achar que um presidente como o nosso vai chegar aqui, fazer isso, fazer aquilo. E o que está acontecendo conosco? Nós estamos sendo levados por uma figura que não tem a mínima capacidade emocional. Ele está acabando com o Brasil. Este homem está acabando com o Brasil. Hoje, irmãos, preste atenção, olha aqui. Barroso tem offshore. Ah, tem renda. Por que ele está preocupado com Magnitsky? Por que esse pessoal está preocupado com a lei Magnitsky? Aí o que acontece? Aguardando a lei Magnitsky, o que é a lei Magnitsky? Corta todo o sistema SWIFT que você tem de receber. O próprio YouTube paga através dos Estados Unidos pra gente, né? Paga aí, não importa o valor. Então, você vai mandar um dinheiro pelo PayPal, você vai mandar pela... esqueci o Onion, esqueci o nome da empresa. Então, quando você... Europa... Só que os Estados Unidos estão falando, vou fritar vocês economicamente. A Visa e a Mastercard, American Express, os principais bancos estão sediados nos Estados Unidos. Sim, Eduardo Bolsonaro, isso aí. Os principais bandeiras de cartão. Aí, olha bem como é que é a malandragem. Presta atenção, vai vir uma novidade para o Brasil. Qual a novidade? Brasil terá nova bandeira de cartão. A chinesa UnionPay chega para concorrer com a... Vem para concorrer. O pior é o jornalismo esquerdista colocar isso aqui na manchete. Vem para concorrer, não, vem para tapar o buraco, porque já faz isso com a União Soviética, já faz isso com a Rússia. Porque quem está cobrindo os rombos, porque a Rússia, por causa da guerra,
contra a Ucrânia, ela sofreu sanções da OTAN e dos Estados Unidos. O Brasil não está vendo que ele está comprando uma briga que ele não pode. O Brasil não é Davi. O Brasil não é um Davi, porque não teme a Deus, não tem o espírito davídico. Pelo contrário, com quem o Brasil se associa? Hamas. Com quem o Brasil se associa? Com o Irã. Com quem o Brasil se associa? Com Cuba, com Venezuela. Com quem o Brasil se associa? Brasil vai vir, o Lula vai pega um avião da FAB e vai buscar uma mulher que está metida, a primeira-dama que está metida em corrupção no Peru, e foi visitar a Cristina Kirchner lá na Argentina com um papelzinho Mambembe, Cristina Leibre. Agora não quer que os caras se metam aqui, vai se meter, vem se meter aqui sim, Trump. Se mete, porque o Lula se meteu no Peru, se meteu na Venezuela, se meteu na Argentina, e se mete em Angola, e se mete na África, se mete em tudo quanto é lugar. STF, a nossa Constituição, ela foi feita de maneira que o STF pode se meter em tudo, tá? A culpa do STF poder se intrometer em tudo está na nossa Constituição de 1988, que dá abertura e amplo parâmetro para o STF se meter em tudo, até no preço da bala Juquinha. Tem que se fazer uma nova Constituição, verdade nua e cruel. Eu estou falando que eu ouvi isso de jurista. Vamos entender uma coisa? Está vindo para o Brasil uma investigação em nível mundial envolvendo ONU, que está com sede em Nova York, envolvendo investigações que vai envolver Interpol, CIA, FBI. Vão levantar todas as maracutaias dos nossos senhores excelentíssimos da Tavênia, ministros do STF. E aí, o que está acontecendo agora? O que a turma está fazendo? Ao aeroporto lotado aí com a família do Barroso, com a família do Alexandre. Meu irmão, o caminho natural é esse. Há uma história aí de um negócio de urânio enriquecido, aqui do Rio de Janeiro, né? Da nossa usina, da nossa... Aí, e os Estados Unidos falou que vai correr atrás. E se for comprovado que o Brasil, quando parou os navios do Irã aqui no Rio de Janeiro, que o Brasil liberou urânio, meu irmão, aí tu vai ver uma giripoca piar, porque vai envolver a OTAN, vai envolver a ONU, vai envolver não é Estados Unidos só não. O que o Trump vai fazer? Ele vai simplesmente chamar o executivo, o legislativo e o judiciário, e vai dizer o seguinte, olha só, eu tenho aqui um dossiê que comprova que o Brasil, ele não vai falar o Lula, olha só o que o Trump vai falar, que o Brasil cedeu urânio para o Irã. Ele vai chamar o Larápio, vai chamar o presidente do STF, vai chamar os presidentes das casas e vai dizer assim, olha só, já descobrimos, tem foto de satélite, tem prova, já levamos meia dúzia para Guantánamo, e tem prova aqui, vocês deram urânio para o Irã. Vamos supor, estou aqui supondo, não sei se isso aconteceu, só estou supondo. Ele vai assim, eu tenho duas ações que eu posso agir a partir de agora. Levar vocês ao conhecimento da ONU, levar vocês para o tribunal, levar o Brasil, acionar o Brasil, Tribunal Internacional, ou acabou. Vocês todos saiam, deixem o Brasil em paz, todos vocês vão pedir para sair dos seus cargos, vão saindo devagarinho, ou metam o pé, de 2-1. E aí ele recoloca quem ele quiser, Bolsonaro, Tarcísio, Eduardo, quem ele quiser, e coloca para ele ter protagonismo no Brasil novamente. Essa é a minha visão geopolítica. O Trump não é esse truculento que a gente acha que ele é. O cara não chegou a ser multibilionário quebrando tudo pela frente. Ele vai negociar. Ele vai aproveitar todo o poder que ele tem para descobrir tudo. 2, ele já está fazendo o dossiê do Alexandre, está fazendo o dossiê do Barroso, está fazendo o dossiê do Gilmar, que faz o Gilmar Palusa lá em Portugal. Ele está fazendo todo o dossiê de todos eles. E com certeza vai enviar um dossiê para cada um. Olha o que eu sei de vocês. Eu sei que vocês fizeram no verão passado. Eu sei que vocês fizeram no verão passado. E aí?
Vão pagar para ver, tá na aposta ali do cassino, vai pagar para ver ou vai blefar? O que vocês querem fazer?